Olá, vamos com mais um vídeo da nossa playlist Curiosidades. E hoje o título acho que é curioso. 3 mais 4 é igual a 7. Parece piada, mas há alguns anos atrás, essa mera conta matemática simples, essa soma simples, mudou muito a forma como eu encaro algumas classificações e algumas divisões do direito romano. Explico melhor. Há anos atrás eu fui escrever aquele manual de introdução ao digesto. E ao escrever o manual de introdução ao digesto, uma das primeiras questões com as quais eu me deparei é a distribuição da matéria ao interno do digesto. Bom, todos sabem, depois de uma breve consulta, que o digesto ele é dividido em 50 partes, que são os 50 livros do digesto. Mas esses livros eles podem ser melhor agrupados. Até mais ou menos, para ter uma ideia, eu não vou desenvolver isso no vídeo de hoje, até o século XVI era muito comum agrupar os livros do digesto em 3 grandes blocos, então até edições normalmente vinham em 3 grandes volumes com o digesto. Depois isso foi mudando. Hoje, edições normalmente em latim do digesto, elas se apresentam em volume único. Traduções normalmente são divididas em mais de um volume por conta da extensão do texto, mas daí podem ser 2, 3, 10 volumes. Isso oscila bastante. Agora, algo que eu me questionei é o seguinte: haveria alguma divisão com suporte, com base histórica, com suporte nas fontes? E eu descobri que sim. O próprio Justiniano indicava numa constituição preliminar ao digesto que ele seria dividido ou estava dividido em 7 partes. Então o digesto ele era dividido em 7 partes. Ok, e Justiniano indicava o conteúdo de cada uma dessas partes. Só que olhando para o conteúdo de cada uma dessas 7 partes, eu não fiquei muito satisfeito, porque nitidamente algumas dessas partes são forçadas, a divisão não é lógica. Por exemplo, a sexta e a sétima partes, as duas últimas partes do digesto, eles simplesmente agrupam uma série de matérias, não tem lógica tão clara. Alguns poderiam dizer que acumula-se ali matéria de direito público, ok, mas ainda assim tinha um quê de aleatório. Por exemplo, o próprio Justiniano chamava a parte 4 como a parte do meio, quer dizer, não tinha uma mínima cientificidade nessa distribuição. E eu fiquei pensando, então por que essa insistência? Por que quis Justiniano dividir em 7 partes? Aliás, abrindo um parênteses, desde a época da graduação, quando comecei a estudar direito romano, eu achava estranhas algumas distribuições, algumas classificações romanas, principalmente algumas que dividiam em 3 ou 4 institutos jurídicos. Eu percebi ali que eu me incomodava porque não havia uma lógica clara. Parecia que o legislador ele tinha forçado um texto, um item a mais ou a menos para ficar num número certo. Era algo para mim estranho. Bom, olhem só. Eu resolvi então ver nessa Constituição preliminar se Justiniano justificava o porquê das 7 partes. Por que o número 7? E ele, em poucas linhas, ele diz algo muito interessante. Vejam aqui na tela. Aqui eu estou lendo a Constituição chamada de Tanta. É uma das constituições preliminares do digesto. E veja o que Justiniano diz. Olhem só aqui no finalzinho. E dividimos o digesto, e a dividimos, quer dizer, aqui ele está falando das 150 mil linhas
do digesto. E ele diz: e a dividimos em 7 partes, não sem premeditação e justo motivo. Então ele diz que teve um justo motivo para dividir em 7 partes o digesto. Olha só, mas, então não era ao acaso, mas tendo em vista a natureza e a combinação dos números. A natureza e a combinação dos números. Alguns poderiam traduzir aqui como levando em conta a ciência dos números. Numerologia teria influenciado Justiniano na divisão do digesto? Se a resposta for positiva, numerologia teria influenciado outras classificações? Será? A resposta aparentemente foi sim. Eu ampliei a pesquisa, aqui não vou entrar em detalhes, mas eu acabei encontrando uma tese muito interessante publicada por Oxford há uns 100 anos atrás, que trabalhava as tricotomias no direito romano, então as classificações de, por exemplo, institutos jurídicos em 3 subcategorias. E o autor enfaticamente dizia que se buscava quase que de forma, não digo cega, mas com bastante ênfase, a divisão de essas divisões sempre em 3. Por quê? O que significa, qual a simbologia do número 3? Para a época justinianeia, ainda em época justinianeia, aliás, até hoje, o número 3 traz algo do divino. Voltando para aquele trecho aqui na tela dessa Constituição, reparem que, e talvez não seja o acaso, logo acima desse trecho em que ele, aliás, no mesmo trecho em que ele fala da natureza e combinação dos números, a ciência dos números, ele faz referência ali em cima à Santíssima Trindade. Então Justiniano fala do auxílio graças à inspiração do céu e ao auxílio da Santíssima Trindade. O número 3, ele na simbologia da antiguidade, ele traz um caráter divino. Traz um caráter divino. Talvez, como dizia aquela tese de Oxford, não por acaso muitas divisões, classificações de institutos jurídicos romanos são divididos em 3. Gênero dividido em 3 espécies. E o 4? Porque vocês viram no vídeo ali que eu mencionei o 3 e o 4, para chegar ao 7. O 4 era um outro número muito importante para essa simbologia da antiguidade. Só que o 4, ao invés de representar o divino, representava o material, o terreno. Não por acaso se dizia na antiguidade que tudo no nosso mundo ele era formado por 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Bom, evidentemente isso é errado. Evidentemente eles não tinham conhecimento naquela época de átomos, prótons, nêutrons, quarks, fótons, matéria escura. Eles não tinham esse grau de evolução das ciências. Não importa se estavam errados ou certos, estavam errados. Mas o fato é que eles diziam que tudo do mundo em que vivemos era constituído a partir de 4 elementos. 4 elementos que indicavam o terreno, o aspecto terreno da nossa vida. Ora, aliás, abrindo aqui um parênteses, não por acaso, o grande manual de Justiniano, as Institutas de Justiniano, traziam, segundo o próprio Justiniano, os
prima elementa, os elementos fundamentais do direito civil. Essa referência aos elementa, por Justiniano, ele faz isso explicitamente na introdução às Institutas, era no fundo para querer dizer ao leitor que naquele manual ele queria dizer isso, as categorias jurídicas fundamentais do direito de sua época, do direito justinianeu, e com as quais se construiria todo o resto, se conseguiria aprofundar depois. Aliás, isso ele diz explicitamente nas Institutas. Ali são os conceitos fundamentais, os elementa, e depois, nas duas outras grandes compilações, o Digesto e o Código, simplesmente se buscaria um aprofundamento desses elementa, desses elementos constitutivos fundamentais do direito. E repito, segundo o que se pensava na época, os elementos, eles eram 4. Não pensem, por exemplo, já desenvolvo isso, que foi por acaso que as Institutas Justinianos são divididas em 4 livros. Já volto a esse tema. Mas olha que interessante. Aparentemente, Justiniano, ele quis dividir, ele deu a ordem para Triboniano dividir o seu digesto em 7 livros, 7 partes, porque essas 7 partes representariam uma conjugação do divino, 3, com o terreno, com o material nosso, 4. 3 mais 4 é igual a 7. Quando eu comecei a pensar assim, eu não vou ter tempo nesse vídeo de desenvolver, mas eu voltei para uma série de classificações tradicionais do direito romano, aliás, muito anteriores a Justiniano, e comecei a ver que muitas das que eu considerava aleatórias ou estranhas, para dizer o mínimo, elas eram divididas em 3 ou 4 partes. Por que não essas 3 ou 4 partes teriam sido forçadas? É claro que se levarmos isso a ferro e fogo, haverá exageros. Há classificações que são lógicas em 3 subcategorias ou em 4 subcategorias, evidentemente. E também havia classificações, divisões romanas em 2, em 5, em 7. Aliás, abrindo um parênteses, o número tradicional de testemunhas para atos no direito romano era de 7. Por que 7? Eu sempre pensava, mas por que 7? Será que não era aqui uma explicação? É claro que alguns puxam um fundamento histórico ali das tribos romanas, mas será que tudo isso não tem por trás alguma crença em numerologia por parte dos romanos desde as suas origens? Alguns que estão vendo o vídeo talvez pensem, mas será que o grande Justiniano teria se dobrado a esses aspectos tão, segundo alguns, bobos, fúteis? Sim. Vou dar um exemplo. Vejam as Institutas, só para ver como realmente a questão dos números deve ter influenciado um pouco, no mínimo um pouco. Vejam, por exemplo, as Institutas. As Institutas são divididas em 4 livros. Lembrando que as Institutas são o manual de direito da época. São divididas em 4 partes, 4 livros. Até aí, ok. Só que Justiniano fala logo no começo das Institutas, são 3 as grandes categorias tratadas pelas Institutas: pessoas, coisas e ações. Por que então não dividir as Institutas em 3 livros, cada um para uma categoria-chave? Talvez, olhando,
dissesse não dá para dividir porque as 3 categorias não têm uma extensão muito equilibrada entre elas. A parte de ações nas institutas de Justiniano, ela é bem curta, ocupa uma porcentagem muito pequena, vou colocar aqui na tela, mas ocupa uma porcentagem muito pequena do texto. E o livro, e a parte acerca das coisas, ela ocupa o livro 2º, o livro 3º e uma parte do livro 4º. A única que teria uma certa simetria é a parte das pessoas, que é uma categoria, ocupa um livro, que é o livro 1º das institutas. Ora, Justiniano teria forçado uma divisão em 4 simplesmente para manter o número? Aparentemente sim. Aliás, eu vou além. Justiniano aparentemente forçou até essas 3 categorias. É claro que se pode dizer que ele quis forçar essas 3 categorias, pessoa, bens e pessoas, bens e ações, para manter uma tradição. Só que vejam que interessante, em época justinianeia, as próprias pessoas que elaboraram, pelo menos uma delas que elaborou as institutas, o manual dele, não concordavam aparentemente com essa divisão em 3 categorias. Vejam aqui, eu vou ler aqui traduzindo já direto por causa do tempo, um trecho de uma versão grega das Institutas de Justiniano, que foi feita por um dos responsáveis pelas Institutas de Justiniano, e provavelmente o membro mais importante, que era Teófilo, que tinha um grande respeito. Justiniano respeitava muito. Olha o que diz Teófilo na sua leitura das Institutas, quando começa a parte das obrigações. Veja o que ele diz, vou ler aqui traduzindo. Tendo falado das coisas, vamos passar agora às obrigações. Olha só. Tendo falado das coisas, vamos passar agora às obrigações. Ele está distinguindo obrigações de coisas. Por exemplo, nas Institutas de Gaio, não é feita essa distinção. Obrigações está dentro do conceito de coisas. Aqui ele separa. Mas alguém poderia achar equivocada essa ordem de exposição e dizer que nós estamos quebrando as nossas promessas ao tratar das obrigações. Que promessas? De dividir em 3 partes: pessoas, coisas e ações. Depois ele continua desenvolvendo essa ideia de que originalmente teria falado das pessoas, coisas e ações, e justifica que, na verdade, as obrigações são quase que uma categoria intermediária, uma passagem para as ações. Ele chega a dizer, isso é muito interessante, que as obrigações, ali no final de um trecho, que as obrigações são as mães das ações. Então olha que coisa interessante. Para Teófilo, que era um professor, então devia se preocupar um pouco mais com o aspecto científico dessas divisões, ele precisava destacar das coisas as obrigações. E ele, por mais que ele diga que eram as mães das obrigações, que a obrigação é a mãe das ações, ele no fundo colocava como uma categoria separada. Aparentemente, para Teófilo, nós teríamos pessoas, coisas, obrigações e ações. 4 categorias-chave. Então seria muito mais lógico falar em 4 categorias dentro de 4 livros, e aí haveria um equilíbrio maior entre os livros. Por que Teófilo não fez isso? Não há uma certeza histórica, mas talvez a justificativa seja essa simbologia numérica, que era muito importante, como o próprio Justiniano diz, que era muito importante para ele, e era muito importante na antiguidade. Aparentemente se forçou
talvez por tradição, mas acabaram se forçando essas 3 categorias-chave dentro de 4 livros. Por que não para se chegar a uma soma de 7 e encarnar num único texto o divino e o material? Então, aqui eu não vou ter tempo, mas nós temos muitas outras divisões interessantes romanas. Pensem, por exemplo, que 12 de 12 tábuas, ou os 12 livros do código, na verdade são uma multiplicação de 3 por 4. Haveria alguma justificativa histórica para isso? Nesse caso, eu acho que não é uma questão não é uma questão propriamente de numerologia. Mas, pelo menos ao lerem, tentem ler as Institutas Justiniano e toda vez que comecem a verificar quantas tripartições e quadripartições nós temos. Claro que há divisões em outras partes, mas, por exemplo, o direito privado ele é tripartite, dividido em 3 Institutas 114. Nós temos dentro das Institutas 4 espécies de obrigações, Institutas 3, 13 e 2. Nós temos várias divisões das ações, mas nós temos algumas, normalmente, divisões em 3 espécies, Institutas 4, 6, 16, ou às vezes em 4 espécies, 4, 6, Institutas 4, 6, 21. Aluno no primeiro ano do curso de Direito já aprende quantas eram as muito importantes servidões prediais rústicas. 4. Isso está ali, aparece ali, leve, ampassando nas Institutas 2, 3, Principium. Então, quantas eram as res mancipi? Por exemplo, nas Institutas de Gaio, Gaio 2, 14a, 4. Então, é claro, um exagero? Talvez. Mas talvez pensar que, independente, é claro que podemos criticar isso, mas talvez pensarem que os romanos tenham levado em conta esses números ajude-nos a entender melhor um pouco essa forma de raciocinar romana e esse forçar de algumas categorias. Falando em outros termos, Justiniano, aparentemente, em muitos momentos, ele tenta criar uma simetria artificial baseada em uma simbologia de números muito comum na antiguidade. Pensem um pouco e vejam o que acham a respeito. Abraço.